Bom dia, queridos irmãos, amigos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para estudarmos a lição. Eu gostaria imensamente de poder estar junto de vocês, mas é como se estivéssemos. E desejo que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos orar ao nosso Deus? Pai amado que estás nos céus, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra. Que todos, Senhor, possamos sentir a tua presença no nosso meio. Que todos, Senhor, possamos aprender com o que nós vamos estudar para a glória do teu nome. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a nossa quinta lição, queridos. Hoje nós vamos estudar Jesus como mestre dos mestres. Quer dizer que Jesus foi o maior mestre, que existiu nessa nossa terra, porque ele foi enviado pelos céus. Ninguém se compara a Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4, verso 6, o seguinte versículo: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Jesus Cristo, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ai, que alegria, irmãos. Jesus resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós fomos iluminados pelo conhecimento da glória de Deus. Como? Por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Nós não estivemos com Jesus quando ele esteve na terra, mas nós temos o conhecimento da sua palavra. E a sua palavra nos mostra que Jesus encheu a terra com a sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa lição, nós vamos estudar essa semana a respeito de Jesus, como nós vimos Jesus como o nosso mestre dos mestres. Como é que ele veio a essa terra? Em que momento ele veio a essa terra? Representar quem, Como nós vimos através do nosso verso áudio. Diz assim: na época do nascimento de Jesus, a humanidade estava mutilada, ensanguentada, necessitando de uma visão curativa de Deus. Jesus veio no momento em que eles necessitavam da presença de Deus. Às vezes, a gente pensa que não tinha ninguém lá naquela época querendo a presença de Deus. Mas nós vimos que, através da nossa lição, que muitos estavam almejando. Porque eles estavam cansados de ser explorados pelos romanos. A Ellen White diz que na plenitude do tempo, Jesus nasceu. Jesus nasceu no momento certo, em que aquele povo era de uma só nação, tinha só um poder, que era dos romanos. E todos eles falavam a mesma língua, e os judeus que estavam dispersos vinham para Jerusalém. E assim, quando eles vinham para Jerusalém, eles podiam ouvir as boas novas de Jesus e levar essa mensagem para os seus lugares que eles residiam. Então, queridos, diz assim, esse aqui é o ponto mais importante. Ó Deus, poderíamos ver o teu rosto? Será que nós, se estivéssemos naquela época, poderíamos ter visto o rosto de Deus? Sim, Porque Jesus veio mostrar a Deus. Jesus disse que ele era um, assim com o Pai. Os dois eram a mesma pessoa. E Jesus veio mostrar o Pai quando ele veio à terra. Por isso que ele iluminou a terra com a glória de Deus, através da sua presença. Aqui, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É muito importante isso, para a gente pensar que
Deus é igual a Jesus. Jesus é igual a Deus. Ao observarmos o Mestre dos Mestres vir à Terra, o que aprendemos? O que aprendemos com ele? É isso que nós vamos estudar nessa lição. Né? Eu quero ler o Desejado de Todas as Nações com vocês, só um pedacinho, tá, queridos irmãos? Diz assim a Ellen White, Desejado, página 32. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Eles tinham sede de conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. Este povo estava cansado daquela falsa religião. Ah, queridos, quantos hoje em dia também estão assim, né? Falsos, com vontade de que esse mundo seja transformado. E assim como Jesus veio naquela época, Jesus vai retornar na plenitude dos tempos. Revelando o Pai, parte 1. Como é que Jesus revelou o Pai? Ele mostrou a verdade sobre Deus. Tudo que Jesus fazia, ele mostrava a verdade sobre Deus. Jesus veio a nós para nos revelar o Pai. Jesus, diz o apóstolo Paulo, ele é o resplendor da glória de Deus. Que majestoso, né, queridos irmãos? Agora eu quero ler com vocês o que diz a nossa lição aqui. Quais são os argumentos mais importantes defendidos pelo apóstolo Paulo a respeito de Jesus no início da epístola de Hebreus? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, que fez o universo, veio nos últimos dias para nós mostrar quem era Deus. E Ele mesmo, né? Jesus era Deus. E Ele veio mostrar o Pai que estava nos céus. E Ele, diz o verso 3, Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele mesmo, nos purificou dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Que Jesus amado, né? Como nós não vamos amá-lo? Olha, eu quero ler para vocês o que está aqui mais. Além disso, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Como seres humanos pecadores, não podíamos suportar o acesso total à glória do Senhor. Como Filho encarnado, Jesus refletiu essa glória. Nós não poderíamos ficar diante da glória de Deus. Então Jesus veio como ser humano para refletir essa glória e poder transmitir a nós. Então Jesus revelou o Pai através da sua vida. Ela foi abrandada na humanidade de Cristo, para que pudéssemos, olha queridos irmãos, para que pudéssemos vê-la e entender claramente o caráter de Deus. Não temos dúvida nenhuma sobre o caráter de Deus, porque não temos dúvida nenhuma sobre o caráter de Cristo. Eles são a expressão do amor.
aqui nos diz assim, irmãos, de tudo que nós vamos ler, o mais importante eu vou ler agora. Portanto, Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. Por que Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus? Porque além de ser humano, Jesus também era Deus. Ele se tornou um de nós, mas ele também não perdeu a sua divindade. Leia com 2 Coríntios 4, de 1 a 6, quem é Jesus e o que aprendemos com ele? Bom, esse é o nosso verso áureo também, né, irmãos? Vamos ler? Eu quero ler com vocês, não é esse Hebreus que é o nosso verso áureo. Diz ali 2 Coríntios 4, verso 4, Jesus nos trouxe o conhecimento de Deus o Pai. Semelhantemente, Paulo evitou enganos, distorções da palavra de Deus, mas apresentou a verdade claramente. Então, a palavra está escrita para o nosso conhecimento, para que ninguém nos engane e nem vamos pregar coisas contrárias ao que estão escrito na palavra de Deus. Jesus respondeu por meio para Filipe isso, né, queridos? O Filipe disse assim, Pai, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo tu estás comigo e tu não conheces o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então o próprio Jesus esclareceu bem isso, que o Pai estava representado nele. Como tu queres ver o Pai se eu estou aqui? Jesus disse, como? Eu represento o próprio Pai. Então eu quero ler com vocês Efésios 5, 1 e 2, para nós terminarmos o nosso domingo. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Agora o verso 2 explica tudo. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então agora responde a nossa última pergunta aqui. Como Jesus pode nos ensinar a ser imitadores de Deus? Como? Como Jesus pode nos ensinar? Olha, aqui a palavra é andai em amor, como Cristo também andou. Então a resposta é esta. Como nós vamos ser imitadores de Cristo? Andando em amor. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos guarde. E que possamos, na próxima semana, estar juntos de novo. Amém. Irmão, olá minha irmã, que bom que estamos mais uma vez aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre nós estamos estudando um tema muito especial que é Educação e Redenção. E nessa semana, quinta lição, nós vamos estudar Jesus, o Mestre dos Mestres. E eu fiquei para trabalhar junto com os irmãos, estudarmos juntos a lição, a parte de segunda-feira e de terça-feira. A parte de segunda-feira tem como título Revelando o Pai. Esse tema já foi trabalhado na parte de domingo, e aqui nós vemos na parte de segunda, João falando sobre Jesus aqui em João 1, versículo 1 a 18, e diz assim, João falou sobre Jesus como verbo eterno. As alegações de João a respeito de Jesus não são tímidas e nem limitadas. Elas são ousadas de alcance universal. Jesus já existia antes do mundo existir, ou seja, desde a eternidade. Na realidade, Jesus é o agente da criação. Em João 1, 2 e 3, ele é a luz dos homens, João 1, 4, e como verbo que veio ao mundo, ele ilumina todo o homem, João 1, 9. Mas, no verso 14, nós temos uma revelação de como Jesus como João qualificou Jesus para realizar tal feito. Ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus veio ao mundo, habitou entre nós e revelou quem? A pessoa do próprio Deus.
através da sua vida. No verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Porém, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus revelou a forma mais perfeita da revelação do caráter santo de Deus, foi na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando revelou o Pai, ele veio justamente para unir o ser humano novamente a Deus. Mostrar que Deus o ama e que Deus nos quer salvar. E na pessoa de Cristo, nós podemos ver que nós podemos ver que Deus foi revelado da sua forma mais perfeita. No passado, como nós vimos em domingo, os profetas revelaram a Deus. Mas depois, agora, na plenitude dos tempos, veio Jesus e revelou o Pai na sua maior e mais perfeita forma de ser. João 14, nós vamos dar uma viradinha aqui na nossa Bíblia, vamos para João 14. João fala a respeito de como Jesus estava tratando os discípulos, porque eles estavam muito nervosos, muito preocupados, com medo, porque eles sabiam que Jesus ia ser crucificado e depois iria partir e eles não o veriam mais, eles não teriam a presença física de Cristo. Então, nós vimos aqui o capítulo 14, de 1 a 14, mas eu gostaria de salientar aqui duas coisas. Primeiro, o verso 7, quando Filipe diz assim: Jesus diz: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Porém, o que fala Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa é uma pergunta que Filipe não entendia ainda a missão de Cristo, não entendia ainda porque ele não entendia que Deus Pai e Deus Filho era uma pessoa só no seu intento, no seu objetivo. E como Jesus amava o ser humano, Deus também nos ama e também queria nos salvar. E aí Jesus diz: Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como que você não viu o Pai se você tem convivido comigo todo esse tempo? A lição diz assim: há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor do que Filipe? Será que nós podemos dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, quando nós temos hoje a responsabilidade, o privilégio de, na nossa vida diária, mostrar a pessoa de Cristo a todas as pessoas, em todos os cantos da terra, onde nós estivermos? Assim como Jesus representou o Pai, nós devemos e vamos fazer isso todos os dias da nossa vida, representar a Jesus a todas as pessoas. Que Deus possa sempre nos ajudar a sermos um testemunho vivo de Jesus em nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Porque só dessa forma nós podemos revelar o Cristo que nos salvou, que nos amou e que está intercedendo por nós no Santuário Santíssimo. Vamos então agora para a lição de terça-feira. Continuando nossa caminhada na lição desta semana, vamos estudar a lição de terça-feira, 27 de outubro, tendo como título Lendo a Mente do Mestre dos Mestres. Nossa lição faz uma referência ao capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo tenta chamar a atenção daquela comunidade cristã para uma vida de comunhão, uma vida de amor fraternal, de humildade, que os irmãos ali pudessem viver uma vida dessa forma. E ele diz, no verso 3 em diante, do capítulo 2, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo estava chamando a atenção dessa comunidade para que tenha uma vida de comunhão, que os irmãos vivessem em união, se amando, servindo uns aos outros. E olha que a partir do verso 5, Paulo usa a pessoa de Cristo como exemplo dessa vida. E olha o que ele diz de Jesus Cristo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. Pelo que também, no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus se humilhou, Jesus não se exaltou. Lúcifer lá no céu se exaltou, criou um tumulto, brigou e foi expulso do céu porque queria ser mais do que Deus, estar acima de Deus. Jesus, pelo contrário, Jesus se humilhou, deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, assumiu a condição humana, representou da forma perfeita o amor de Deus, o seu Pai. Jesus viveu uma vida de obediência e mostrou que a lei de Deus é sim possível de ser executada da forma como Jesus executou, ser obediente em todos os seus mandamentos. Jesus nos amou de tal forma que Ele, em nenhum momento da sua vida, aqui na terra, Ele usou o seu poder em seu próprio benefício. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus suportou toda a dor que Ele teve na caminhada até a cruz e depois na cruz. Em nenhum momento Ele usou o seu poder para livrar dessa agonia e dessa dor terrível. Porque Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou diante de tudo isso para que Ele pudesse salvar a humanidade. É claro que nem todos aceitam Jesus hoje nas suas vidas, mas nós precisamos entender uma coisa. Nós temos hoje a responsabilidade, o grande privilégio de conhecer esse Jesus que nos ama e representá-lo da melhor maneira possível nesse mundo. Porque nós queremos ser salvos, mas nós precisamos também levar a salvação a outras pessoas. E Paulo deixa claro aqui que Jesus, Ele morreu para nos salvar e ressuscitou e está no céu intercedendo por nós no lugar santíssimo, a fim de que nós aqui na terra possamos representá-lo da melhor maneira possível. A lição ainda diz assim: somos lembrados de que há muito a aprender com o mestre dos mestres. Aprendemos com as mensagens que Jesus compartilhou durante seu ministério terrestre, com os milagres que Ele realizou e com sua maneira de agir com os outros. Podemos moldar nossos relacionamentos com os outros conforme o exemplo da sua grande complacência e disposição de trocar as glórias do céu pela manjedoura, que traz uma lição de reflexão muito grande para todos nós. Por outro lado, o mundo muitas vezes nos convida a nos exaltar e nos orgulhar de nossas realizações. Porém, a grande obra divina de educação e salvação é realizada não quando nos exaltamos, mas quando nos humilhamos diante de Deus e servimos uns aos outros. Que nós possamos nos humilhar todos os dias perante o nosso Deus. Pedir a Deus uma mente semelhante à de nosso Jesus Cristo. Pedir o batismo do Espírito Santo diariamente para que nós possamos dar um bom testemunho de Cristo, amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu. E estaremos dessa forma representando Jesus aqui nesse mundo, até a sua volta, da melhor maneira possível. Esta é minha oração por mim e por vocês. Amém, Senhor. Meus irmãos, e a lição continua, né? E agora nós vamos falar sobre a lição de quarta-feira, que é um título muito bonito, o Mestre dos Mestres e a Reconciliação. Você já parou para pensar que muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos humanos, nós nos afastamos das pessoas, acabamos afastando uns dos outros, às vezes nos afastamos de pessoas que nós amamos, né? E muitos casais se separam, tudo por falta do que? De uma reconciliação. Agora, esses relacionamentos arruinados, eles podem ser restaurados. E quando isso acontece, nós chamamos de o milagre da reconciliação. E quem pode fazer o milagre da reconciliação? Na tua vida e na minha vida. Apenas Deus, não é verdade? Deus é quem é o responsável
pela reconciliação. Deus, o Pai, assumiu a liderança para restaurar os relacionamentos arruinados. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então veja a grandeza do ministério de Deus no que se refere à reconciliação. Deus estava em Cristo e com Cristo reconciliando toda a humanidade. Reconciliando com quem? Com Deus, através de Cristo. Porquanto você já ouviu muitas vezes, já leu sobre isso, que Cristo morreu por mim, por você e por todos os pecadores, porquanto então Jesus, Deus, tomou a frente e em Jesus reconciliou a humanidade com Ele próprio, com Deus. E agora nós, juntamente com Paulo, porque Paulo é que dá essa explicação lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e 16 a 21, que eu até gostaria que você lesse, porque é muito interessante e elucida tudo aquilo que eu estou falando aqui. E agora nós, juntamente com Paulo, recebemos o que? O ministério da reconciliação. Irmão, você analise isso. Você ser dono de um ministério dado por Deus, o ministério da reconciliação. Você tem que estar em Cristo para ter esse poder. Quando você está em Cristo, você é nova criatura e você pode reconciliar-se com Deus, como pode reconciliar-se com qualquer outra pessoa, até com um desafeto. Mas você tem que ter Deus, você tem que ter Jesus, Deus, no seu coração. Então, só o mestre dos mestres poderia fazer isso, não é verdade? E na lição de quinta-feira nós também temos um título muito bonito que nós também podemos pensar acerca dele, que é Os Primeiros Discípulos do Mestre dos Mestres. Quando eu digo assim, quando eu leio, aliás, assim, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres, o primeiro questionamento que veio inclusive na minha cabeça, foi: será que eu sou um discípulo do Mestre? Será que eu estou caminhando igual ao que Deus pede de mim, para que eu seja então um discípulo dele? Mas como é que ele formou, como é que formaram os primeiros discípulos? A nossa lição nos ajuda dizendo que em um dado momento eles eram um grupo de pastores comuns que cuidavam de um rebanho mediano de ovelhas em cidades aos arredores ali, cidades pequenas. E no momento seguinte eles foram alvo de uma incrível aparição de anjos, com notícias surpreendentes, maravilhosas, e que abalaram, aliás, o mundo. Você vai ver mais adiante que foi o nascimento de Jesus. E motivados por aquela cena, passaram então a procurar o bebê anunciado. Quando eu digo bebê anunciado, porque esses anjos vieram anunciar àqueles primeiros pastores o nascimento deste bebê, que viria a ser o Rei dos Reis, e começava ali então a formar os seus primeiros discípulos. Imagine-se com os pastores, contemplando a manjedoura. O que você vê? E aí tem uma dica muito boa, que conta toda a história, e eu gostaria, como eu faço sempre, de pedir para você
com calma, dedicação, ler o que está no livro de Lucas, no capítulo 2, e do versículo 8 ao versículo 20, que ali conta toda a história, o nascimento, como foi o procedimento de Herodes, dos magos, conta tudo ali. E você então, seria interessante que você lesse. Eu li, gostei muito, li de novo e vou ler ainda outras vezes. Nós devemos admirar os primeiros discípulos do Mestre, sem dúvida nenhuma, José, Maria e os pastores. E na pessoa daquela criança, Deus havia se tornado um com a comunidade. Veja bem, na pessoa daquela criança que nasceu em um lugar que não recomendava nem um pouco o nascimento do Rei dos Reis. Mas foi ali que nasceu então Jesus, o nosso Salvador. E como os magos do Oriente reagiram às notícias do nascimento de Jesus? Qual foi a reação de Herodes, por exemplo? Está lá no livro de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12. Então a nossa lição nos diz que Herodes, e a Bíblia também diz lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que Herodes ficou alarmado. Como que acho que eu e você também ficaríamos alarmados vendo o nascimento de quem se dizia que ali estava o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Porém, os magos buscavam adorá-lo. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, sejamos nós discípulos de Jesus. Procuremos fazer o que Jesus fazia, porque diante de todas as evidências, diante de tudo daquilo que se busca através da Bíblia, não tem como pôr em dúvida que ali realmente estava o Salvador de todos os povos, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, e também aquele que reconciliara o povo, os errantes, com Deus, tornando Deus um só com toda a humanidade. Que você busque mais de Mateus 2, de 1 a 12, que você terá grande alegria certamente em ler o que ali está escrito nas palavras de Mateus. Que você tenha um bom final de sábado, também tenha um bom culto e que a palavra de Deus hoje toque mais uma vez o seu coração. Em nome de Jesus é o meu desejo e minha oração. Amém? E fique com Deus. Olá, é ótimo ter você conosco e agora nós vamos fazer a finalização do nosso estudo, que aborda Jesus como mestre, de 4 palavras principais que montam o nosso quebra-cabeça. Acompanhe aí, fique atento para que você possa estar conectando essas palavras à essência do nosso estudo. Primeira palavra, glória. Nós não podemos esquecer que Jesus ele é repleto de glória, majestade e poder. Portanto, a sua autoridade como mestre está repleta da glória que vem dos céus, os seus atributos, aquilo que ele fez, os seus ensinos nos transmitem a glória celestial. E não se esqueça, esta glória que nós tanto necessitamos e que agora nós recebemos, talvez gotinhas dela,
nós a receberemos em plenitude na eternidade. Então, a primeira palavra, glória. Anote aí a segunda palavra, exemplo. Jesus foi referência máxima. Jesus foi exemplo de conduta, exemplo de gestos, exemplo de palavras. Tudo aquilo que ele fez tinha como objetivo transmitir para nós uma lição e que nós aprendêssemos dessa lição em forma de exemplo. Tente pegar as parábolas, as passagens que ele demonstra cura, as palavras de relacionamento com outras pessoas, o relacionamento dele com Deus e o relacionamento com o próximo. Tudo isso para nos dar o exemplo. Então Jesus é a referência máxima para servir de nosso exemplo. Terceira palavra, reconciliador. Jesus foi reconciliador. Por quê? Porque ele foi responsável por unir o abismo que existia entre a criatura e o Criador. Jesus foi a ponte. Ele serviu para que nos reencontrássemos com o Pai. Ele nos reconciliou em um ambiente hostil, ao qual estávamos destinados, para um ambiente nobre, um ambiente repleto da presença de Deus. E é isso que nós devemos buscar diariamente, reconciliação. Nós erramos, as nossas condutas são falhas e merecem reconciliação com Deus e também com as pessoas que nos cercam sempre que viermos a tropeçar. Quarta palavra, adoração. Jesus, ele é o símbolo de adoração. A ele devemos dedicar todo o nosso louvor, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Somente ele é capaz de nos dar aquilo que necessitamos. E para que venhamos a estar conectados com o céu, a estar conectados com Jesus, devemos entendê-lo como a representação própria daquilo que deve ser adorado. Jesus é divindade, e como divindade, como nosso Salvador, como nosso intercessor, ele é totalmente digno de adoração. E não se esqueça que a rebelião no céu iniciou justamente pela negação de Lúcifer em relação a adorar a Jesus Cristo, adorar a divindade. Então, a adoração. Jesus Cristo é digno de toda a nossa adoração. Então, não se esqueça, as 4 palavras que montam o nosso quebra-cabeça dessa semana são constituídas por glória, exemplo, reconciliador e adoração. Que você tenha usufruído e aprendido ao longo desse estudo. Obrigado por todos aqueles que colaboraram com o conteúdo que foi exposto e aguardamos você na próxima semana. Felicidades para você e para sua família. E não se esqueça que Jesus Cristo é o Mestre dos Mestres. Tudo de bom para você e para sua família. Amém. Obrigado, Pai, porque compreendes as nossas dores, as nossas lágrimas e o nosso sofrimento. Obrigado porque nos amas, ó Pai. Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.